Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou estudando aqui um pouquinho antes de trabalhar e eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre um texto que eu estou lendo e meditando numa pergunta que tem aqui no texto. A sua família, ela tem sido um fator de proteção ou um fator de risco para você? Como está a sua relação com a sua família, com os seus familiares em geral? Eles têm sido tóxicos nessa relação? Têm trazido um peso para o seu dia a dia? Ou eles são fatores de leveza? Fatores de ajuda? Você se sente protegido nessa relação familiar? Ou você sempre se sente em risco, numa relação pesada com ele, sempre tem algum tipo de conflito, numa tentativa de conversar, de dialogar, você nunca consegue desenvolver esse diálogo com um familiar e muitas das vezes a gente se culpa por isso, né? E a gente traz esse peso pra vida da gente porque é um familiar e a gente acha e pensa que tem a obrigação da convivência de tentar um diálogo com uma pessoa que não tem como ter diálogo, né? E é sobre isso que hoje eu tô aqui estudando, de muitas das vezes a gente se culpar por não conseguir criar esse vínculo de acolhimento, de conversa, e aí por ser um familiar a gente acha que tem a obrigação de continuar nessa relação, nessa tentativa por ser um familiar. E muitas das vezes isso não é possível, e não depende da gente, depende também do outro, né? Então, pra nossa vida se tornar mais leve, a gente tem que tirar essa cobrança da gente de querer mudar o mundo, porque a gente não muda ninguém. A gente não muda o que o outro faz, como o outro reage, não é nossa culpa. E a gente tem que tirar esse peso das nossas costas, de achar que a reação do outro sempre vai depender da gente. Não. A mudança do outro só depende dele. Nós fazemos a nossa parte, mudamos aquilo que é necessário e que dá ao nosso alcance mudar na gente, na tentativa de melhorar o nosso convívio com todos. Mas, em algumas relações, isso não é possível, porque não depende da gente. E não adianta a gente achar que a gente consegue mudar o outro, porque a gente nunca vai mudar o outro. A gente tem que parar de insistir, de tentar se encaixar em ambientes que a gente não é bem-vindo como a gente é. E a gente tem que sempre estar mudando para poder se encaixar, para poder agradar o outro. E a gente tem que começar a se valorizar mais e colocar a gente em primeiro lugar. Porque se a gente não se coloca em primeiro lugar, ninguém vai colocar a gente em primeiro lugar. Então, é uma reflexão que eu quis trazer hoje, pra gente parar de tentar mudar quem a gente é, pensando sempre em se encaixando nos lugares da maneira que os outros querem que a gente se encaixe. E não, a gente tem que se encaixar, a gente tem que estar presente no lugar onde a gente é aceito como a gente é, e não como o outro quer que a gente seja. Eu não tô falando que é fácil fazer isso, que não vai ser doloroso. Lógico que vai ser doloroso, porque a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir aceito. E muitas das vezes a gente se submete a coisas só pra poder ter essa sensação. E isso não é nada legal. Isso, conforme o tempo vai passando, a gente percebe quantas marcas ruins faz na gente. Então, tem que ser um exercício diário de tentativas, erros e acertos. E cada vez se submeter menos a isso. A se valorizar, porque se a gente não se valoriza, ninguém vai valorizar a gente. Ninguém vai colocar a gente em primeiro lugar. A única pessoa que nos coloca em primeiro lugar somos nós mesmos. Então eu quis deixar essa reflexão hoje sobre o texto que a gente está estudando na faculdade, porque isso é uma luta diária de todos nós. Então é isso que eu quero propor hoje pra vocês, começarem a se colocar em primeiro lugar e não tentar mudar quem vocês são só pra se encaixar em um ambiente ou porque alguém quer que você seja daquela maneira. Seja você mesmo, você tem que ser amado ou amada como você é e não como a pessoa deseja que você seja.